Olá, queridos, graça e paz, que alegria participar desse momento com você, esses minutos de sabedoria. Eu quero compartilhar contigo um texto que está escrito lá em Hebreus 6. Em Hebreus 6, a Bíblia começa a falar sobre Abraão. Fala sobre as promessas que Deus fez para Abraão e como Abraão decidiu esperar e por isso recebeu essas promessas. E Abraão ele estava num cenário onde as circunstâncias não eram favoráveis a ele. E ainda assim, ele decidiu crer naquilo que Deus estava falando. Eu quero ler isso juntamente contigo. Hebreus 6, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Olha que legal isso, irmãos. A Bíblia está falando sobre o fato de Abraão ter gerado essa esperança na promessa de Deus. E Deus fez essa promessa, fez esse juramento para que nós tivéssemos plena confiança, plena convicção de que ele jamais mudaria, porque Deus não pode mentir. E aí no versículo 19 a Bíblia diz: essa esperança do quê? Esperança na promessa que Deus fez. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Sabe, queridos, nós temos aprendido que alma é a soma dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas vontades. Então, pensamentos, vontades e emoções, isso é a nossa alma. E a nossa alma, muitas vezes, ela pode se abalar. Não é à toa que o salmista Davi diversas vezes conversou com a sua própria alma. Ele disse: aquieta-te, alma. Espere em Deus. Então o nosso espírito recriado, de fato ele já está pronto, de fato ele está ligado com Deus, ele é um com o Espírito de Deus. Porém a nossa alma, se nós observarmos as circunstâncias externas, a nossa alma pode sofrer algum abalo. Só que esse texto está dizendo que manter esperança na promessa de Deus é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Oh, aleluia! Uma âncora firme e confiável para a nossa alma, mesmo em meio às circunstâncias externas, mesmo em meio ao mar revolto. A palavra de Deus, as promessas de Deus, a nossa esperança de que Deus cumprirá aquilo que Ele prometeu, mantém a nossa alma no lugar, mantém a nossa alma firme e confiável, né? Como o texto diz, uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Eu, pensando sobre essas coisas, me lembrei de uma certa vez que o apóstolo Paulo, diante de um julgamento, ele apela para César e ele está sendo conduzido por alguns soldados em uma embarcação até o encontro de César. E Paulo percebe no seu espírito, ele percebe através do testemunho interior que não era uma boa eles embarcarem naquele momento, devido também às circunstâncias externas do tempo e tudo mais. Só que o apóstolo Paulo, os soldados não deram ouvidos ao apóstolo Paulo e no meio da embarcação, eles dentro do navio começaram a se desesperar. E a Bíblia diz que eles perderam completamente as esperanças. Em outras versões dizem que eles se desesperaram da própria vida. Ou seja, eles achavam que todos iriam morrer, todos iriam falecer. Só que eu quero abrir esse texto contigo. Está escrito em Atos, esse texto está em Atos 27. E deixa eu te dar um contexto. Então o apóstolo Paulo, nesse desespero, ele vira para os soldados e diz:
olha, vocês deveriam ter me dado ouvidos. Mas ele não para por aí. No versículo 22 ele começa a dizer, mas tenham bom ânimo. Curioso, né? Só um homem da fé mesmo para falar no meio de uma circunstância de naufrágio, tenham bom ânimo. Ele diz, tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse, não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo. Creio em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. Uau! Olha só, no meio de uma situação de naufrágio, no meio de uma situação super adversa, Paulo ele tem uma palavra de incentivo, ele tem uma palavra de bom ânimo. E ele aqui passa a lançar as âncoras dele ao mar. Qual é a função de uma âncora? A âncora é um instrumento, é uma ferramenta que, quando a embarcação quer ficar parada em um lugar, quer ficar firme em um lugar, ela lança a sua âncora e a âncora tem o poder de manter essa embarcação em um lugar estável. E não é à toa que a Bíblia disse lá em Hebreus que a palavra de Deus, que as promessas de Deus são uma âncora para a nossa alma. E nesse momento onde Paulo está prestes a provar um naufrágio real, ele começa a lançar as âncoras dele. Quais são essas âncoras? Ele diz, primeiro ponto, Deus a quem pertenço e sirvo. Oh, aleluia! Isso é tão poderoso, queridos. Paulo aqui ele está falando sobre a consciência da identidade que ele tinha. Eu pertenço a Deus, eu vim de Deus e eu sirvo ao propósito dele. E isso coloca a alma dele em sujeição, coloca a alma dele no lugar. No segundo ponto, Paulo ele fala, não tenham medo, porque Deus enviou seu anjo, o anjo de Deus se colocou ao meu lado e o anjo de Deus passou a me orientar que era necessário que eu comparecesse diante de César. E agora Paulo no final ele completa assim, portanto tenham bom ânimo, creio em Deus. Isso deve ser uma âncora para sua alma, creio em Deus. E depois ele diz, tudo ocorrerá exatamente como ele disse. Sabe, querido, independente de circunstâncias externas, eu estou aqui para te dizer, tudo ocorrerá exatamente como Deus disse. Se a sua alma estiver agitada, vire para sua alma e diz, alma, tenha bom ânimo, porque tudo ocorrerá exatamente como Deus disse. Essa deve ser uma âncora para sua alma. Sabe, se a embarcação da sua vida estiver no meio de um mar revolto, lance essas âncoras. Saiba que você pertence e você serve ao Senhor. E saiba que tudo ocorrerá conforme Ele disse. Eu espero que você seja abençoado praticando a palavra de Deus. Olá, você está no canal da Igreja Verbo da Vida, Vila Matilde, e acabou de assistir a mais um vídeo da série Minutos de Sabedoria. Não vá embora sem antes se inscrever em nosso canal e também ativar os sininhos para receber notificações sempre que novos conteúdos forem disponibilizados. Nos vemos no próximo vídeo.